Boa noite. Boa noite. Nosso desejo de plena paz, em nome do Centro Espírita Portal da Vida, casa que tenho a honra e a responsabilidade de representar nesta noite, trazemos um abraço fraternal de nossa direção, inicialmente voltado à diretoria desta casa, pelo convite, pelo ensejo de estar aqui na tribuna, e o abraço extensivo aos trabalhadores, voluntários, comunidade. Sintam-se fraternalmente abraçados. E diante do desafio que é, e sempre será, vir à tribuna de um centro espírita, falar em nome do Espiritismo por 30 minutos, por 1 minuto que fosse, é uma responsabilidade imensa. E de posse dessa informação, rogamos a espiritualidade, o direcionamento, a clareza das ideias, para que ao final do nosso trabalho, e observem nosso trabalho, vou ficar um pouquinho do lado, porque a luz do lado está chutando, nosso trabalho, porque não é só do expositor a responsabilidade do trabalho que nós estamos por hora construindo, nem tampouco só da casa, nos preparativos do recebimento, da abertura, da leitura. Todos nós estamos em trabalho, em posições diferentes talvez, mas todos colaborando nesta dinâmica de autoaprimoramento de informações do nosso movimento espírita, que é dinâmico, é orgânico. Porque quando a casa apagar as luzes, fechar as suas portas, e todos nós que aqui estamos, trabalhadores, expositores, voluntários, comunidade, e formos para campo, para as nossas vidas, para os nossos lares, trabalho, sociedade, onde nós estejamos inseridos, é lá que nós precisamos dar o testemunho da fé que defendemos, que preconizamos, ou que afirmamos acreditar. É na vivência dos postulados espíritas e do cristianismo que nós precisamos dar o testemunho daquilo que nós acreditamos, pelo menos do ponto de vista de tese, de teoria, de teologia, de filosofia, de ciência. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, pedir autorização para casa para fazer a exposição de boina, e hoje faço exposição há muitos anos. Eu vim direto do trabalho, então inclusive estou com a camisa do trabalho, e eu sou gerente de qualidade de produção, então eu entro, é um grupo gastronômico, então eu entro na câmera negativa, eu entro na câmera fria, eu boto touca, tiro touca, então meu cabelo está totalmente imprestável para fazer uma exposição. Não deu tempo de ir em casa tomar banho, aí eu pedi para a Fabiana se eu podia fazer quebrando o protocolo de fazer com a boina. Muito bem, árbitro de sua própria sorte é a exposição, é o conteúdo. O Espírito de verdade teve a oportunidade de registrar: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E o evangelista João, no seu trabalho de registro evangélico, teve também o ensejo de afirmar: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, conhecer a verdade, obter informações fidedignas, concretas, confiáveis, permite que a criatura humana rompa com as algemas do preconceito, do erro, do achismo, do talvez. Quanto mais informações nós tivermos em todas as áreas de atuação em que estejamos inseridos, a humanidade, mais lúcidos nós estaremos, mais seguros, minimamente seguros. E o Espiritismo surge das mãos de um professor, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, antes de adotar o pseudônimo de Allan Kardec, uma reencarnação anterior, onde era um espírito druida. A sua profissão, como diz o próprio na sua biografia, o seu ganha-pão era a pedagogia. O Espiritismo surge no momento efervescente da Europa, da ciência, das artes, da política, e o Espiritismo poderia ter surgido das mãos de um cientista, de um químico, de um físico, de um médico, de um matemático, de um engenheiro, mas nosso Senhor Jesus Cristo entrega a tarefa de materializar o Consolador que fora prometido por ele a seu tempo,
que viria a seu turno explicar tudo o que fora dito, explicar outras coisas porque cairiam no esquecimento, novas revelações. E Jesus entrega o Espiritismo nas mãos de um professor. Se nada na vida acontece por acaso, a profissão de Allan Kardec em ser professor, um homem voltado à construção do conhecimento de uma metodologia de didática, não foi por acaso. Não foi por acaso. Porque, analisando a doutrina espírita como um todo, em todas as suas obras básicas, é possível perceber que o Espiritismo é eminentemente uma proposta educativa. O Espiritismo é uma proposta educativa, da educação da alma humana. E não se faz e não se constrói educação com inverdades, com incertezas. Conhecimento na área da pedagogia se faz com validações, com certezas. E Allan Kardec, de posse dessa informação, trabalha as obras do Espiritismo. E se o Espiritismo é uma proposta educativa, e se pressupõe que a educação se constrói com valores, com informações fidedignas, concretas e reais, o Espiritismo precisa ser necessária e obrigatoriamente transparente, sincero, íntegro, direto, assertivo. E isso traz uma contrapartida, que nós que somos espíritas e que mergulhamos nas obras particularmente de Allan Kardec, na busca da autoiluminação, de buscar conhecimento e formação, nós temos a contrapartida da responsabilidade dos nossos atos. Até mesmo nos processos obsessivos, o Espiritismo diz que por mais que o espírito obsessor tenha uma obstinação excessiva no estabelecimento de uma obsessão, a responsabilidade precípua e primeira é do elemento obsediado. Porque nenhum espírito obsessor consegue projetar no outro indivíduo, psiquicamente, uma intenção, uma ideia, uma ação, uma busca, seja qual seja, em que não encontre ressonância naquele indivíduo. Porque nem Jesus, nem nosso Senhor Jesus Cristo nos convenceu ainda a nos amarmos uns aos outros. E atribuir aos espíritos obsessores mais poder de influência na nossa vida do que o próprio Cristo é absolutamente insano. É porque muitas vezes é confortável, é cômodo, é conveniente afirmar que aquilo que nós estamos fazendo é por influência da espiritualidade, que talvez seja, porque encontra no indivíduo a ressonância, a possibilidade de estabelecer um processo psíquico. O homem é assim, diz Kardec no Evangelho, no capítulo 28, 27. O homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte. Nós somos os juízes do nosso destino, os arquitetos, os engenheiros que estamos construindo, moldando a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. O homem pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua dor. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade de fazer o bem. E vejam como o Espiritismo é libertador. O que qualifica a nossa vida como sendo uma vida feliz, próspera ou infeliz e sofredora, não é a prática de uma religião. Não é o segmento desta ou daquela doutrina. O Espiritismo diz que o que faz diferença na vida da criatura humana é a prática do bem. E toda criatura humana tem a oportunidade de fazer o bem, sejam os deístas, sejam agnósticos, sejam ateus. Fazer o bem é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós, independente do estandarte religioso. Pessoalmente, no meu caso, foi o que mais me atraiu no Espiritismo, porque quando nós temos incerteza ou insegurança do que temos ou do que somos, nós tentamos aprisionar. Quando a gente tem certeza do que somos e das nossas capacidades, nós libertamos, porque a liberdade faz com que a gente retorne, e o aprisionamento irrita, perturba, e o Espiritismo nos liberta, porque para ser feliz e alcançar a escala dos espíritos perfeitos, não é necessário
professar esta ou aquela religião, e sim a prática do bem, do amor, da caridade, que está disponível para todo indivíduo que deseja efetivamente, que entenda a necessidade de buscar este caminho, seja de que religião seja. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, que eu particularmente sou apaixonado pela obra de Jung, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. De posse dessa informação da psicologia analítica, da psicologia junguiana, quem olha para fora sonha, e o sonho é importante, faz parte do nosso contexto existencial. Esta casa que tem 108 anos, em algum momento pode ter sido o sonho, o pensamento remoto de alguém. E hoje nós estamos aqui, 108 anos depois, nessa estrutura que nos oferece esse espaço físico para a nossa reflexão, estudo, refazimento, trabalho. Olhar para fora faz parte, os sonhos, as metas, os desejos, mas olhar para dentro é imprescindível para saber o que a gente precisa efetivamente fazer para alcançar o sonho. De nada adianta um jovem passar todo o período de juventude pensando em passar no vestibular, em conseguir cursar direito, medicina, engenharia, automação, e ele não se dedica em nenhum momento da semana, do mês, do ano, aos estudos, ao método de preparação para o enfrentamento do vestibular, porque para alcançar o sonho, ele precisa reconhecer intimamente quais são as disciplinas que ele tem dificuldade. Então, olhar para fora é o desejo, é o sonho de se formar nesta ou naquela profissão, de realizar isso ou aquilo. Mas olhar para dentro é o que eu preciso fazer, quais são as minhas deficiências, limitações, potencialidades para chegar aonde eu desejo. Isso faz parte de um planejamento. E como nós estamos falando do ponto de vista ético e moral, porque nós somos árbitros da nossa própria felicidade ou infelicidade, Paulo de Tarso em Efésios diz, ou convida: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Eu pessoalmente tenho grande afeição pelo Espiritismo no seu aspecto científico. Foi o que me atraiu no Espiritismo na minha juventude. Gosto muito de física, de química, de psiquiatria. A minha formação é em engenharia, mas é uma área que eu estudo há muitos anos, principalmente a psicologia e a psiquiatria. Já estive nesta casa falando sobre depressão, sobre o Setembro Amarelo, que tem correlação com aspectos psicológicos e psiquiátricos, porque senti necessidade de conhecer mais da psique humana. Quando a gente está no atendimento fraterno e a pessoa senta e olha no nosso olho e diz: eu estou pensando em me matar. E o que eu faço nessa hora? O que eu digo? E o que é mais importante, o que eu não devo dizer? Porque uma palavra maldita da porta para fora pode ter uma consequência grave, drástica, e indiretamente posso ser responsável. Então preciso ter conhecimento, buscai a verdade vos libertará, para fazer a condução desse trabalho. E o Espiritismo, nesse aspecto científico, sempre me atraiu. Mas há 4 meses, particularmente, por uma questão pessoal, eu tenho mergulhado nos estudos do Evangelho particularmente. Mateus, Marcos, João e Lucas. E principalmente do Evangelho até o 4º século, antes do Concílio de Constantinopla, quando o Império Romano se une com o cristianismo até então. O cristianismo primitivo, na essência. E nós temos informações valiosíssimas sobre o proceder ético e moral nas obras dos evangelistas, retratando as orientações do Cristo. É um material de absoluta necessidade para a nossa atualidade, que estamos na era da ciência e da tecnologia, e nós temos 2 guerras em curso, 2, a da Ucrânia e a da Rússia, que nem se fala mais porque nós temos uma guerra mais nova. Essa já perdeu o brilho, o verniz. Então agora estamos interessados em Israel, no Hamas. E na era da ciência e da tecnologia, a humanidade tem 2 guerras acontecendo. Milhares de pessoas morrendo por dia num conflito bélico. Não é história, é atualidade. Significa dizer que a criatura humana precisa buscar urgentemente no Evangelho de Jesus
as orientações éticas e morais do dia a dia. E em momento algum do Evangelho de Jesus ele fala sobre religião. Ele fala sobre religiosidade ou espiritualidade, a conexão da criatura com o Criador, independente de onde estivermos, numa sinagoga, na rua, na praia, num monte, o local pouco importa, desde que a criatura busque a conexão com a espiritualidade, com Deus, de acordo com as nossas crenças. E Allan Kardec, no seu papel de educador, diz que é pela educação muito mais do que pela instrução que vamos atingir o progresso moral. A educação, no sentido mais amplo, é o desenvolvimento das potencialidades da criatura humana. Quando a gente fala sobre educação hoje, por exemplo, a educação financeira faz parte da educação. É o preparatório integral da criatura humana em todas as suas frentes de trabalho, o desenvolvimento dessas potencialidades. Instrução pode ser um conhecimento técnico específico sobre algo. Equação de segundo grau com duas variáveis. É uma instrução específica. A educação é onde ela se aplica dependendo da área de atuação, um físico, um químico, um engenheiro. E o engenheiro físico-químico precisa também desenvolver todas as suas potencialidades para o desenvolvimento integral das suas faculdades. Isso é educação. Não sem razão, Jesus entrega a responsabilidade de construir o Espiritismo nas mãos de um professor, discípulo de Comênios, de Rousseau, de Pestalozzi, um homem que afirmava nas suas obras literárias da França, gramaticais, a educação é o grande amor, é o grande sentido da minha vida. Foi a este homem, com esta personalidade, que o Cristo entrega a construção do Espiritismo. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. O que muito depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou que durante o caminho perde tempo, retarda sua marcha e não pode queixar-se senão de si próprio. A responsabilidade é nossa. O nosso caminhar nesta trilha, nesta senda do progresso, depende do nosso esforço, do nosso interesse, da nossa disciplina, do nosso querer. Se nós nos atrasamos neste processo evolutivo, a responsabilidade principal, como dissemos, é nossa. O mérito da conquista, da vitória, também é nosso. E nós temos os fatores que interferem, positivamente ou negativamente, depende da nossa sintonia. Os bons espíritos vão nos intuir e nos orientar para o bem, nos alertando sobre os perigos do caminho, as dificuldades, e os espíritos ainda ignorantes vão, de acordo com a possibilidade de conexão conosco, intuir pensamentos de desequilíbrio, de desânimo, de reclamação, de injúria, a depender da situação e do contexto. Mas nós escolhemos as conexões e as sintonias. A responsabilidade sempre voltará para o elemento, para o indivíduo. Seja a responsabilidade no aspecto positivo, da conquista, da vitória, da autossuperação, como também do erro, do equívoco, do engano, das ações inadvertidas. A responsabilidade é nossa. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. O Espiritismo, enquanto proposta de educação, diz para nós que somos os estudantes, os aprendizes. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode livrar-se, proporcionando a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O Livro dos Espíritos está estruturado em 4 pilares. E os pilares de sustentação na área da engenharia são que dão a estrutura e a segurança a um empreendimento. O primeiro pilar, das causas primárias. O segundo pilar, do mundo espírita ou do mundo espiritual. O terceiro pilar, das leis morais. E o quarto pilar, das esperanças e consolações. Dos 4 pilares de sustentação do Espiritismo, mais tarde Allan Kardec desenvolve as outras obras, que aprofundam especificamente cada um desses pilares, sem jamais perder a conexão entre eles. Como numa construção, que por mais que um pilar esteja longe do outro, do ponto de vista matemático e estrutural, todos eles estão funcionando para o mecanismo de sustentação de um prédio. Se tirar um, talvez coloque em risco toda a estrutura.
E o Espiritismo, sendo essa proposta de educação, tem nas obras de Allan Kardec as informações necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa iluminação. E a terceira parte das leis de Deus, desdobradas posteriormente, principalmente, particularmente no Evangelho, que mais uma vez percebemos a personalidade do educador, do pedagogo, na construção da obra, porque o Evangelho é uma obra temática. Ele busca nos 4 evangelistas citados anteriormente as informações mais necessárias para a nossa vida, mais aplicáveis, agrupa por temas os capítulos, apresenta as instruções dos Espíritos e faz os seus comentários. Então nós temos o Evangelho à luz da doutrina espírita temático. Se eu preciso desenvolver o perdão, a benevolência, a indulgência, se eu preciso entender as causas das aflições desta vida ou da outra vida, eu vou no prefácio e consigo me situar nos capítulos, onde Allan Kardec, de acordo com o título do capítulo, agrupa as passagens evangélicas que tenham relação com aquele título macro do capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Ele vai nos evangelistas e busca as orientações sobre a misericórdia, a caridade, e agrupa, permitindo que o indivíduo folheie o Evangelho e estude de forma particularizada, de acordo com as suas necessidades. Agora a gente vai ler 2 perguntas chaves para essa questão do árbitro de si mesmo, da sua própria sorte. O homem poderia sempre vencer as suas tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhes falta. Como são pouco dentre vós aqueles que se esforçam. Vejam a gravidade da pergunta. Nós poderíamos sempre vencer as nossas más tendências pelos nossos próprios esforços? Segundo o Espiritismo, sim. E como são poucos de nós aqueles que se esforçam de forma verdadeira e sincera? Eu vou pular o próximo slide. E vejam a personalidade de Kardec, enquanto educador, enquanto pesquisador, que ele pergunta se nós podemos vencer as nossas tendências, as nossas imperfeições. Sim, com esforço. Ele aprimora a pergunta. Mas não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder de superá-las? Muitas pessoas dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas, felizes e acomodadas que assim não seja. Então a gente quer mudanças, a gente reconhece a necessidade de uma mudança, seja em que situação seja, mas a gente está bem satisfeita que a mudança não venha. A gente até quer, do jeito que está, tá bom. Não piorando já está legal. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitos de que assim não seja. Depende de nós a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo das suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer, porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de fazer, de não fazer e de escolher. Nós temos a nossa consciência, os nossos pensamentos, os nossos valores, ideais, crenças, que vão norteando as nossas atitudes e as nossas ações. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. O Espiritismo coloca como sendo o grande diferencial a prática do bem. E para praticar o bem, nós precisamos querer praticar o bem. Entender a necessidade, a urgência de seguir caminhos diferentes, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Porque essa é a proposta do Evangelho, a renovação íntima. Não está e nunca esteve nas pautas do Cristo as críticas, os apontamentos. A pauta do Cristo é a liberdade de culto, a conexão da criatura com o Criador, seja onde seja. Não está nas pautas do Cristo o preconceito,
julgamento, pré-julgamento, críticas. As pautas do Cristo estão ordenadas em sentimentos e virtudes e valores: amor, compaixão, fraternidade, piedade, caridade, do ponto de vista espírita, desdobrada em perdão, benevolência, indulgência. As pautas de Jesus estão todas voltadas para aspectos éticos e morais, comportamentais, e não exteriores. E nós precisamos buscar urgentemente este encontro com o Evangelho primitivo de Jesus, a fim de sermos árbitros da nossa própria sorte de forma mais coesa, lúcida e responsável, não querendo transferir responsabilidade para os outros, aquela que é nossa. E nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é prazeroso, é cômodo, porque o nosso pior adversário, o nosso pior inimigo somos nós próprios. As nossas imperfeições, defeitos, paixões brutais, que só nós conhecemos, as nossas verdadeiras tendências reprimidas e primitivas, são elas que nos levam ao equívoco, ao fracasso, ao engano. Então, feliz daquele que consegue se iluminar, identificar em si próprio o que precisa ser corrigido. Eu vou adiantar um pouquinho para esse penúltimo slide. Novamente eu trago a presença de Jung. Eu acho essa frase, esse pensamento magnífico. Não há despertar de consciências sem dor. Questão 621. Kardec interroga a espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. E não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma, porque o enfrentamento ao outro é mais fácil do que o enfrentamento a si próprio. Se reconhecer vingativo, mau caráter, leviano, grosseiro, déspota, tirano, materialista é difícil. Reconhecer as nossas dificuldades é difícil. Se tivéssemos que fazer uma redação de alguém que a gente não gosta, um desafeto nosso, talvez enchêssemos uma folha frente e verso, e se tivéssemos que fazer o mesmo exercício, colocar as nossas imperfeições e os nossos defeitos mais graves, talvez a gente tivesse dificuldade de sair da segunda linha. Talvez a primeira informação que colocaríamos seria: sou perfeccionista, que fica aquela questão se isso é um ponto positivo ou um ponto negativo. Muito comum nas entrevistas de emprego: fale um defeito seu, sou perfeccionista. Não, sou mentiroso, sou falso, não sou confiável, sou preguiçoso. Se deixar, eu fico tomando café de papo o dia inteiro, produzo muito pouco. É difícil. É difícil se reconhecer nesse sentido. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E nós temos a nossa escuridão íntima, o que Jung chama de ego e de self. Joana de Ângeles, na série psicológica, fala sobre o ego e o self. O ego é a personalidade do indivíduo, que pode ser dividida em aspectos positivos, mas também na sombra, nos defeitos, nas agonias, nas angústias, que fica reprimida. E o self é quando nós vamos ao encontro com Deus, ou com a espiritualidade, com o poder superior, a depender da nossa crença. Mas é uma viagem necessária. Nós precisamos trabalhar no nosso aprimoramento, porque o Espiritismo, como sendo um processo de educação, e um professor em sala de aula, principalmente numa academia, numa universidade, não constrói conhecimento com falsas verdades ou com meias verdades, e sim com informações concretas e confiáveis. Não adianta vir ao Centro Espírita toda segunda-feira, às 8 horas da noite, seguindo um protocolo de sentar, ouvir a leitura, apaga a luz, tem palestra, apaga a luz, faz a prece, passe água fluidificada e achar que isso vai resolver o nosso problema. Não vai. Pessoas que sentaram na mesa com Jesus e tomaram as refeições com Ele, que estavam a poucos metros do Cristo, não se modificaram. Pessoas que conviveram com Jesus, que andavam com Ele, que esbarravam ombro a ombro com o Messias, ainda assim não se modificaram nas suas estruturas íntimas.
E acreditar que um centro espírita, que a igreja, que qualquer templo vá fazer uma transformação de fora para dentro, é uma ilusão. E o espiritismo, como sendo uma proposta eminentemente educativa, precisa trabalhar com verdades. Como um professor olha para um aluno e diz: se você não estudar, se você não conseguir média, se você não aprofundar aquele conteúdo que você está com dificuldade, porque eu vejo nas suas provas que você ainda não entendeu esse conceito, você precisa buscar complementar essa informação, você não vai conseguir passar. Você precisa se dedicar, aulas de reforço, pesquisar, buscar conhecimentos para te dar qualificação para conseguir a nota que você precisa para passar de ano. E nós precisamos ter essa noção que nós somos responsáveis pela nossa vida. Pessoas que conviveram com Chico Xavier não se modificaram, mantiveram a conduta errada, aqueles que eram errados, mudaram a conduta, aqueles que desejaram mudar, porque a transformação é de dentro para fora. Não podemos transferir essa responsabilidade para os templos, para as obras, para as pessoas, para os outros. A responsabilidade é nossa e nem sempre é fácil. Vou passar um clipe, peço que vocês prestem bastante atenção na letra. Tenho que reconhecer
Muita paz.